Honestidade e sinceridade é algo que faltam em muitas pessoas. Deixe-me contar algo. Uma certa vez, um homem com uma mulher entra em uma loja e naquela loja ele faz uma grande compra para aquela mulher. E na hora dele pagar, vamos dizer que deu R$ 900. A pessoa do caixa, pegando o cartão daquele homem, passa 900. Ao invés de 900, ela digitou, na verdade, R$ 9. E passou a compra do homem, entregou a sua compra e o homem vai embora. Na porta do shopping, o homem tira o comprovante daquele cartão que ele havia pagado das suas compras e descobre que ela tinha digitado R$ 9 ao invés de 900. Ele rapidamente volta, procura aquela moça no estabelecimento e diz: moça, você cobrou o valor errado. Eu comprei 900 e você digitou R$ 9. Então eu vim para você passar o valor correto. Aquela moça, encontrando uma honestidade naquele homem, chama o seu gerente e diz: esse homem é um homem honesto. Esse homem tinha feito uma compra e ela contou a situação. Então aquele gerente chama aquele homem e disse: nós vamos filmar você, nós vamos colocar você em no repórter, vamos fazer uma reportagem com você, porque honestidade está em extinção e você é uma pessoa honesta. E chamou aquele homem e ele disse: eu não posso gravar esse vídeo. E eles perguntaram: por que você não pode gravar esse vídeo? Você, com a honestidade que você é? E ele aponta para aquela mulher que estava com ele e disse: esta mulher não é minha esposa. Então dá aí para ver que algumas pessoas são honestidade em um determinado assunto, em uma determinada área. Mas a pessoa que é honesto, ele não se vende. Ainda que tenha problema. A Bíblia diz lá no livro de Salmos, capítulo de número 15, Salmos número 15, diz que um homem honesto, ainda que ele jure com dano seu, ele não volta atrás. Então a honestidade está em extinção. Vamos para frente? Pai do Senhor, meus irmãos, hoje é o nosso devocional da AD Holinés, hoje é dia 15 de fevereiro de 2025. E o tema de hoje é o 8º cajado. Por que eu falei sobre honestidade? Está lá no livro de Êxodo, capítulo 23, versículos de 1 a 9, que nós não podemos favorecer o pobre no tribunal contrário ao rico. Nós não podemos favorecer o rico em contrário também ao pobre. Nós temos que trabalhar numa reta justiça. No devocional de hoje conta-se a história de um filme chamado 12 Homens e uma Sentença, onde alguns jurados começaram a votar e votaram nesse filme contrário a um assassino, colocando aquele assassino como um réu culpado. E o 8º desses homens, que era o 8º homem jurado, ele vota contrário. Ele diz que aquele homem não era um homicida, não era um assassino, e que tinha muitas provas contrário àquilo que os outros haviam apontado. Quando isso ele faz, ele recebe olhares críticos. Todos os demais que tinham votado pela condenação daquele rapaz começam a olhar, começam a zombar dele. Muitas pessoas vão zombar de você quando você estiver agindo corretamente, quando você estiver agindo com honestidade sincera, com o seu caráter. Muitas pessoas podem zombar de você. Mas aquele 8º homem, ele não se intimidou pela zombaria. Ele queria fazer o que é certo com a pessoa. Ele queria julgar pela reta justiça. Então ele apontou todos os votos dos outros e apontou as discrepâncias entre a situação e a vida daquele homem que era um réu naquele momento. As pessoas começaram a olhar a situação, olhar a discrepância, e cada um daquele jurado começaram a votar diferente, votar favorável agora àquele réu. Resultado final: o réu foi absolvido como alguém inocente. Não perverta o direito, não perverta o juízo, não seja favorável à pessoa que está errado, não seja contra aquele que está certo. Mesmo você tendo prejuízo, faça o que é reto, faça o que é correto. Muitos juízes têm se vendido, muitas pessoas têm vendido sentença e comprado sentença. A gente está cansado de ver aí nos jornais essas situações onde dizem, a gente não sabe, não posso julgar, mas onde dizem que sentenças são vendidas e sentenças são compradas. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus é o juiz de toda a terra e ele é o justo juiz, e diz o texto bíblico aí que ele não vai deixar isso impune. Uma hora a conta vem, como já veio para alguns que
que nós não estamos aqui para falar nem para julgar, mas somente um alerta. Faça o que é certo. Seja honesto em todos os momentos da sua vida e em qualquer circunstância, em qualquer área que você trabalhar. Sempre costumo dizer que o que é teu, o que é meu é meu. Então cumpra o que é seu, que eu cumpro o que é meu. Isso é bom. Agora vamos lá para Levítico, capítulo de número 17. Hoje vamos ler capítulo 17 e depois o capítulo de número 18. O capítulo de número 17 diz que todo sacrifício que o povo de Israel fizesse, não poderiam fazer um sacrifício voluntário. Ou seja, não posso fazer um sacrifício sem ser no tabernáculo, sem apresentar para o sacerdote. Há muitas pessoas aí que estão seguindo carreira solo, né, por conta própria, sem ter alguém sobre ele, sem ter uma liderança sobre ele, né? Então, isso é um erro muito sério. Isso está no Antigo Testamento, quando as pessoas querem seguir uma carreira solo sem ter um pastorado, um pastoreamento sobre a vida dele. Ou seja, Deus ordena a Moisés aí a proibir também no capítulo 17 o culto aos demônios, né? Eles não poderiam fazer culto aos demônios, culto a ídolos, culto à idolatria. Qualquer culto, qualquer forma de adoração que não seja a ele, a Deus, é os demônios. Então tem muita gente aí que estão enganados. Isso é a Bíblia que mostra, é a Bíblia que diz. Então só uma ideia aqui, olha. Não existe culto para São Cosme e Damião, não existe culto para São João, não existe culto para São Tomé, não existe culto para a Senhora Aparecida, não existe nada disso. A Bíblia diz que tudo isso é culto aos demônios. É a Bíblia que diz aqui no livro de Levítico, capítulo de número 17. Todo culto tem que ser a Deus, todo culto tem que ser louvando e exaltando o nome do Senhor. Chegamos aí no capítulo de número 18 do livro de Levítico, capítulo número 18, tem aí algumas coisas, algumas advertências para o povo de Israel. Deus disse para Moisés: olha, vocês vão morar, o povo de Israel vão morar na terra de Canaã, a terra que era do Jebuseu, a terra que era do Efeu, a terra que era dos amorreus, a terra que era daquele povo. Eu tomei a terra deles e dei ao povo de Israel. Aí aqui no livro de Levítico, capítulo de número 18, vai mostrar o porquê Deus fez aquele povo sair daquela terra e dar aquela terra ao povo de Israel. Sabe por quê? A Bíblia diz ali que Deus diz que a terra vomitou aquele povo, a terra teve nojo das práticas daqueles homens. Que práticas eram essas? Eles sacrificavam seus filhos aos demônios, sacrificavam seus filhos a Moloque, eles tinham relações sexuais com os pais, com as mães, ele tinha relação sexual com os próprios filhos, ele tinha relações sexuais com nora, com sogra, com genro, mas isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Está na Bíblia, no livro de Levítico, capítulo de número 18. Eles tinham relações sexuais entre homem e homem, mulher com mulher, era uma coisa séria. Aí a Bíblia chama Moisés e Deus fala com Moisés, diz: olha, a partir de hoje vai ter uma regulamentação sexual sobre a vida do povo de Israel. Olha aqui, ó. O filho não deitará com a sua mãe, isso é abominação. O filho não deitará com a filha, não deitará com o seu pai. E começa regulamentando tudo isso aí. Está no livro de Levítico. Vale a pena você ler e conhecer as restrições sexuais que Deus deixa para a família, deixa para o homem. Não deita com a tia, não deita com o tio, não deita com o primo, não deita com a prima, não deita com um monte de outras coisas aí. Não deita com animal, não deita homem com homem, não deita mulher com mulher. Isso é uma regulamentação que está lá no livro de Levítico, capítulo de número 18. E a Bíblia diz ali, afirmando no final, que foi por causa disso que a terra vomitou aquele povo de lá. Será que é por causa disso? Eu fiquei pensando quando eu li isso aqui. Será que é por causa disso que às vezes a gente encontra aí terremoto, maremoto, algumas situações difíceis em algumas cidades, alguns bairros? Será que não é a terra vomitando esses moradores? É algo para se pensar. Chega um momento que a terra pede conta. Chega um momento que o justo juiz, que é Deus, ele pede conta. A Bíblia diz que há uma medida dos nossos pecados. E essa medida dos pecados pode estar cheia ou enchendo. E quando enche, a conta vem. Então, um conselho aqui para nós: foge dessas práticas. Foge de todas essas práticas sexuais fora do relacionamento, fora do teu casamento. Aí diz aqui também, olha, aquele que eles deitavam com a outra mulher de outro homem. Então você que é casado, tem a tua esposa, se contente com a sua esposa. Você pulando a cerca, isso é pecado. Você também, mulher, que pula a cerca, isso é pecado. A Bíblia diz que Deus está de olho em você. Chega um momento que a conta vem. Quando essa conta vem, ela não fecha, tá? Cuidado.
Finalizando o nosso texto de hoje, Jesus é preso, Mateus 27, versículo 27 ao 50, Jesus é preso, os soldados agora pegam Jesus, trocam a roupa de Jesus, colocam um manto vermelho, depois colocam uma coroa de espinhos sobre a cabeça do mestre, pegam uma vara, uma cana, põe na sua mão, e a Bíblia diz que eles começam ajoelhando-se, dizendo, salve, rei dos judeus, com escárnio, salve, rei dos judeus, e pegavam aquela cana, batia, né, com aquele pedaço de madeira, batia na cabeça dele e dizia, profetiza quem te bateu, cuspiam nele, escarneciam ele de forma cruel, triste. Pegaram Jesus e levaram a um monte chamado Calvário, né? Ou Caveira. A Bíblia diz que quando Jesus vai rumo à caveira com a cruz, passa um homem chamado Simão, de Cirene. E eles pedem, o soldado manda com aquele homem, carregue a cruz. E aquele homem carrega a cruz. Agora vamos ver a cena de Jesus lá crucificado. Jesus realmente foi crucificado com uma coroa de espinho na sua cabeça. A Bíblia diz que os soldados escarneciam e faziam guarda debaixo daquela cruz. 2 soldados foram crucificados, um ao lado direito, outro ao lado esquerdo. Dois ladrões, 2 malfeitores, na verdade, não soldados, 2 malfeitores. A Bíblia diz que as pessoas que passavam na rua meneavam a cabeça, balançavam a cabeça e diziam, mas não é este aquele que curou o cego, que curou o paralítico? Por que ele não desce daí? Tu que curava a multidão, tu que dizia que destruía o templo e consumiu em 3 dias, por que tu não pede a Deus? E ele veio. E a Bíblia diz que por volta do meio-dia houve uma grande escuridão. E essa escuridão permaneceu por 3 horas. Toda a terra se escureceu, todo lugar ficava escuro. Aí eu fico olhando, imaginando, aquela cena nunca tinha acontecido. Aconteceu hoje. Irmãos, sinceramente, era para o povo de Israel inteiro naquela época, era para os sacerdotes, para os fariseus, para todo mundo naquela época se arrepender com panos de saco. Irmão, foi algo inusitado, nunca tinha ocorrido uma situação daquela. E mesmo assim o coração daquele povo endureceram, petrificaram o coração, sabe por quê? Porque eles haviam dito que o sangue daquele inocente caia sobre nós e sobre os nossos filhos. A conta não fechou. Grande foi o preço, e é o preço que está sendo pago até agora. Aí a Bíblia diz que os soldados levaram para Jesus tomar uma esponja molhada no vinho azedo ou no vinagre, e Jesus recusou. Daqui a pouco ele dá um brado e dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, numa linguagem grega, né? Numa linguagem árabe, que quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Ou seja, eu estou só. Só que quem ouviu ele dizer Eloi, Eloi, ou Eli, Eli, disseram, ele está chamando Elias, então deixa ele aí para ver se Elias vem salvá-lo. Deixa ele aí. E a Bíblia diz que mais uma vez ele grita e ele dá um brado. E naquele momento ele expira e morre. Jesus morreu. Mas nos próximos capítulos ele ressuscitará. Amanhã tem mais. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e a sua família.